Bem, beleza, pessoal. Agora a gente vai ver uma aula sobre células do sistema imune. Então, quando a gente pensa em sangue, o sangue ele tem a fração vermelha, que são os eritrócitos, ou também os eritrócitos que são sem núcleo, que é no caso dos mamíferos, né? Eles são chamados de hemácia. E a gente tem os leucócitos. Os leucócitos são as células brancas, vocês conhecem como células brancas. Ele é uma fração do sangue. Daí você tem a fração líquida, que é onde ficam as proteínas do plasma sanguíneo, tá certo? Eu vou lendo esse material que está aqui, tá? Eu vou lendo esse material que está aqui e aí eu vou conversando com vocês, vou explicando esse material. Então vimos que as células do sistema imune de vertebrados superiores têm origem na medula óssea, não é mesmo? Bem, a gente ainda não viu isso, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas sim, as células sanguíneas têm origem na medula óssea. Mas você lembra como é chamado o processo de formação das células sanguíneas? É hematopoiese. Beleza? Então vamos clicar aqui nesse homenzinho para a gente conseguir ver um pouco mais de detalhe. O processo de formação de células do sangue é complicado, vamos entendê-lo melhor. Para isso precisamos visitar a medula óssea. Vamos até o osso ilíaco, vamos ver onde é que está o osso ilíaco. Esse aqui é o osso ilíaco. Onde se encontra a medula óssea e a fábrica de células sanguíneas. Então vamos lá entrar aqui no osso ilíaco, tá? Observe a imagem acima. Perceba que esse esquema representa tanto a medula óssea, que é esse compartimento de baixo, então tudo que tiver nesse compartimento de baixo é medula óssea, quanto sangue, então tudo que tiver nesse compartimento do meio é sangue. E tecido, tudo que tiver lá no alto é tecido conjuntivo, tá certo? Então quais são as células que estão na medula óssea, quais são as células que estão no sangue, quais são as células que estão no tecido? Assim, vamos entender direitinho a organização da hematopoiese. Acompanhem. Beleza, vamos lá. Repare esta célula, você conhece? Esta é a famosa célula-tronco. Você sabe por que ela tem esse nome? A célula-tronco ela é autorrenovável. Autorrenovável significa essa célula dá origem a outras células idênticas a ela. Ela é autorrenovável e pode se diferenciar em qualquer tipo celular. Qualquer tipo celular, e é por causa disso que ela tem o nome de célula-tronco, por causa da grande capacidade de diferenciação em mais de um tipo celular. Perceba, a célula-tronco pode dar origem a outra célula. Esta célula é conhecida como pluripotente. Imagine por quê? As células pluripotentes também podem originar outras células com características diferentes. Vamos acompanhar. Então a célula-tronco, digamos assim, se eu fosse fazer uma analogia, a célula-tronco ela tem uma potência de se diferenciar em um maior número de células e a célula pluripotente ela tem uma potência de se diferenciar em um menor número de células. Então vai diminuindo a capacidade da célula se diferenciar em outros tipos celulares. Daí de célula-tronco vai se tornar uma célula diversos, potente, diversas capacidades. Tá? Observe, a célula pluripotente deu origem a dois tipos celulares, mas qual a diferença entre essas células? A célula progenitora linfóide dá origem às células da linhagem linfóide. Então vamos dar uma olhada aqui. Célula progenitora linfóide vai dar origem às células da linhagem linfóide. Linfócito T, linfócito B e célula natural killer, assassina por natureza. E a célula progenitora mieloide dá origem às células da linhagem mieloide. Vamos conhecer essas células com mais detalhes? Vamos ver quem são as células mieloides. É o eritrócito, que são as hemácias, plaquetas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos. Beleza, vamos lá, vamos conhecer. Vamos continuar a hematopoiese pela linhagem linfóide. Então agora é a linhagem linfóide, a gente vai ver para onde vai essa linhagem linfóide. Repare, o progenitor linfóide pode se diferenciar em três tipos celulares. Células NK, que é a natural killer, as células do inglês natural killer, que significa assassinas naturais. Consistem em um tipo de linfócito que não sofre recombinação somática, são células muito importantes na imunidade inata. O linfócito T, tá certo? Que é esse que está sendo apontado aqui. O linfócito B, que é esse que está sendo apontado aqui. Preste atenção, apesar de existirem diferenças entre os desenhos, estas células não apresentam muitas diferenças morfológicas. Na verdade, essas três células, essa e essa, na microscopia de luz, não tem diferença. Não é nem que elas não apresentam muitas diferenças morfológicas. As diferenças são tão sutis
que a chance de você incorrer em erro, em você tipo, usar a morfologia de microscopia de luz para diferenciar esses tipos celulares, é enorme a chance de erro. Então a gente não utiliza esse tipo de técnica. Mais para frente a gente vai ver técnicas que conseguem diferenciar esses três tipos celulares. Vamos para o próximo slide. Na verdade, a célula NK, os linfócitos B e os linfócitos T são tão parecidas que não podem ser diferenciados ao microscópio. Ainda nessa aula vamos aprender a diferenciá-las, mas por enquanto vamos entender sua morfologia. Beleza, então a gente vai agora olhar para esse linfócito B aqui, certo? Vamos lá. Observe, esses são linfócitos não ativados. Pô, então tem diferença entre linfócito ativado e linfócito não ativado. Então, o que é o linfócito não ativado? Né? São células que ainda não entraram em contato com os antígenos. Repare, estas células possuem um núcleo grande. Você vê alguma coisa de interessante? O que você acha da quantidade de citoplasma? A célula tem pouco citoplasma, então o núcleo ocupa quase que 90% do volume dessa célula. E aí a gente consegue ver as estruturas. Vou apontar aqui maiorzão. Esse aqui é a carioteca, né? Esse aqui é o poro da carioteca, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, complexo de Golgi, e aqui é a solução celular, o citossol. Tá? Vamos para o próximo. Perceba, quando os linfócitos B são estimulados pelo antígeno, pode-se diferenciar em outro tipo celular, o plasmócito. Então, o linfócito B, que é esse da mãozinha aqui, vai se diferenciar em plasmócito. Vamos observá-lo mais de perto? Vamos observar mais de perto. Vamos lá. Beleza, então isso aqui é um linfócito B ativado. O linfócito B ativado se transforma de linfócito B para plasmócito. Perceba, o plasmócito possui muito citoplasma. Olha lá, está piscando, tá certo? Muito citoplasma. Que os linfócitos são não ativados, muito mais citoplasma que os linfócitos não ativados. Repare na quantidade de retículo endoplasmático. Esta célula possui muito. Então vamos ver o retículo endoplasmático. Aqui o retículo endoplasmático rugoso. É esse na ponta da seta de laranja, tá certo? Repare na quantidade de retículo endoplasmático. Essa célula possui muito. Sabe por quê? Porque são células especializadas em produzir anticorpos. E essa produção ocorre no retículo endoplasmático. Anticorpo é proteína. Se anticorpo é proteína, vocês vão ver que termina com ina, e quase tudo que termina com ina menos vagina é proteína, tá? Então, o retículo, a imunoglobulina, que é um anticorpo, ela termina com ina, imunoglobulina. Isso é um anticorpo, tá certo? Esse é o nome técnico para o anticorpo. Beleza, então a gente tem aqui, ó, núcleo, mitocôndria, citoplasma, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Essa animação aqui vai ficar disponível para vocês. Você lembra da célula pluripotente? Pode dar origem a outra linhagem de células, não é mesmo? Agora vamos observar a linhagem mieloide com mais detalhes. Acompanhe. Então, vamos ver agora o progenitor mieloide, tá? Então, o progenitor mieloide é esse aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Observe as células originadas pelo progenitor mieloide. São células bem diferentes, que podem ser identificadas na sua morfologia. Você sabia que pela presença de grânulos, algumas dessas células são conhecidas como granulócitos? Bem, quem são os granulócitos, tá? O neutrófilo é um granulócito, o eosinófilo é um granulócito e o basófilo é um granulócito. Por quê? Porque eles têm grânulos muito facilmente visíveis. O monócito, ele tem grânulos inespecíficos, mas eles não são facilmente visíveis na microscopia óptica, ela é mais facilmente visível na microscopia eletrônica de transmissão. Então a gente não coloca o monócito dentro do grupo dos granulócitos, porque a gente não consegue enxergar grânulo em monócito, mas ele tem. A gente chama de grânulos inespecíficos. Agora, neutrófilo, eosinófilo e basófilo são células granulocíticas, a gente chama de granulócito. Observe as células... Bem, já falei. Você sabia que a presença de grânulos, algumas dessas células são conhecidas como granulócitos, são os 3 granulócitos. O primeiro desses é o neutrófilo. Vamos ver quem que é o neutrófilo. Esse aqui é o neutrófilo. Também conhecido como leucócito polimorfonuclear. Polimorfonuclear, a gente pega o Pzinho, o Mzinho e o Nzinho da palavra poli, muitos, morfo, forma, nuclear, núcleo. Então, várias formas de núcleo. Isso aí é porque o neutrófilo ele tem esse núcleo aqui todo lobulado. Ó. Tem 1 lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Núcleo lobulado faz com que seja polimorfonuclear. Qual mais é polimorfonuclear? O eosinófilo, que tem 1 lóbulo, 2 lóbulos, pode vir até ter 3 lóbulos. E o basófilo tem um núcleo bem amorfo, às vezes tem até um formato de S. O neutrófilo pode ter até 5 lóbulos, tá? Então, o neutrófilo, também conhecido como leucócito polimorfonuclear. Você consegue imaginar por que desse nome?
Vamos ver por que desse nome. Vamos lá. Preste atenção no núcleo. O núcleo de um neutrófilo é multilobular e pode apresentar formas diferentes, por isso é chamado de polimorfonuclear. Além do núcleo multilobular, o neutrófilo possui uma característica importante na sua identificação, que é seu citoplasma corado tanto com corantes ácidos quanto com corantes básicos. O que acontece é que esses grânulos aqui do neutrófilo, que são esses, desculpa, esses aqui, ó, tá na pontinha da seta, aqui, aqui, aqui. Esses aqui são os grânulos específicos, tá certo? Esses grânulos específicos, que agora estão pintados de amarelinho, eles ficam com uma cor levemente salmão, levemente neutra, uma cor bem fraquinha, tá? A gente chama então essa célula, cores neutras, neutrófilo, seria algo mais ou menos assim, tá bom? Vamos lá para o próximo. Agora vamos observar a morfologia da próxima célula, o monócito. Então, esse aqui é o monócito. Essa célula é precursora dos macrófagos, ou seja, quando sai do sangue e vai para os tecidos, ele se transforma em macrófago. Mas o que é uma célula precursora? É capaz de se diferenciar em outro tipo celular. Quando os monócitos deixam o sangue e vão para os tecidos, se diferenciam em macrófago. Vamos clicar no monócito. Tá? Perceba, o monócito possui grânulos azurofílicos. Isso aqui são grânulos inespecíficos, esses grânulos azurofílicos. Vamos esperar carregar, pronto. Ó. Isso aqui você não enxerga na microscopia de luz. Tem até um grânulo fantasma bem aqui. Ó. Esses defeitos das animações não desmerecem a animação, tá bom? A animação é muito boa, independente desses defeitos. Esses grânulos são chamados assim por possuírem afinidade pelo corante azul. Repare, no núcleo dessa célula você não acha que parece um feijão. Então, olha lá, esse aqui é um núcleo, ele está falando que isso aqui parece um feijão, esse núcleo aqui. É um núcleo que a gente chama de núcleo riniforme. O núcleo dos monócitos frequentemente apresenta esse formato, é formato de rim, ou formato de feijão, mas você não vai falar feijãoforme, você vai falar riniforme, que significa formato de rim. Clique no eosinófilo. Bem, agora vamos observar a morfologia do próximo granulócito, o eosinófilo, que é esse que está com o dedinho aí. Você sabia que o nome dessa célula veio por causa do tipo da coloração? É verdade. O citoplasma dessa célula se cora com corante ácido de eosina, daí o nome eosinófilo. Se vocês não tiverem histologia ainda, vocês vão aprender com o professor Luiz, lá na histologia, que os grânulos eles ficam laranjinhas, porque a cor laranja se deve a um corante chamado eosina, e que ele é bem laranjinha, tá? Vamos vê-lo de perto. Então vamos lá no eosinófilo, vamos clicar aqui no eosinófilo. Repare, o eosinófilo possui núcleo bilobular. Esse bilobular eu já vi um montão de gente dar nomezinhos diferentes. Por exemplo, tem gente que fala que isso aqui parece um fone de ouvido. Tem gente que fala que isso aqui, sei lá, parece um bumbumzinho. Tem gente que fala que isso aqui parece formato de Alter, que é o caso do livro de histologia do Junqueira. Bem, seja lá qual for, são 2 lóbulos geralmente. Pode chegar até 3 lóbulos, tá? Mas geralmente é 2. O que você acha que serve para identificar essas células? Perceba, estamos vendo outro tipo de grânulo, é o famoso grânulo específico, tá certo? O grânulo específico aqui, ele tem um cristal dentro, né? E ele se cora com corante de eosina. Então, esses aqui são os grânulos eosinofílicos. Repare, esses grânulos possuem a parte interna mais densa, discoide. Por que você acha que são chamados eosinofílicos? São grânulos específicos dos eosinófilos. Eles se coram com eosina, tá? E agora, vamos observar o próximo granulócito, que é o basófilo. É esse grânulo aqui, essa célula aqui. Você consegue imaginar por que essa célula possui esse nome? Bem, cara, pensa comigo, vai. O neutrófilo, o grânulo se cora com um corante mais neutro. O eosinófilo se cora com um corante mais ácido, eosina. E o basófilo vai se corar com um corante mais básico. É isso, é por causa disso que tem esse nome, basófilo. Tá? Então, vamos para o próximo aqui. Ele recebeu esse nome porque o citoplasma tem afinidade com corantes básicos. No caso, a gente fala citoplasma, mas são os grânulos, tá? O basófilo também possui núcleo bilobular. Nem sempre, na verdade, o núcleo do basófilo ele é mais amorfo do que exatamente bilobular. Você pode ver que a gente não consegue enxergar uma forma muito bem definida aqui. Tá? Ele tem um núcleo com uma forma estranha. Tá? Os grânulos são gigantes e eles ficam muito escuros. Eles ficam da cor do núcleo. Então, se o núcleo está roxo, o grânulo está roxo. Se o núcleo tiver, sei lá, qualquer cor, o grânulo vai estar da mesma cor.
A gente fala que tanto o núcleo quanto o grânulo se coram com corantes básicos. O basófilo também possui núcleo bilobular. Repare como os grânulos dessas células são grandes, são grânulos específicos basofílicos. Esses grânulos são uma forma boa de identificar os basófilos, concorda? Sabia que nós temos muito poucos basófilos circulantes? Na verdade, é menos de 1% dos leucócitos, são os basófilos. Os basófilos têm a sua função, mas menos de 1% dos leucócitos são basófilos e não existe assim, uma abordagem muito extensa dos basófilos dentro das disciplinas de imunologia. Isso não diminui a importância dessas células, tá? Vamos agora. Repare essa nova célula, é o precursor do mastócito. Assim como os monócitos são precursores de macrófagos, o precursor do mastócito se diferencia em mastócito nos tecidos. Não se preocupe, logo mais observaremos essa célula com mais detalhes. Agora vamos observar as células originadas do monócito. Então, esse aqui é o monócito, eu quero saber que célula se origina do monócito. Vamos lá. Opa! Olha lá, se diferenciou 3 aqui, ó. Tem o macrófago, célula dendrítica e mastócito. Essas 3 aqui podem estar relacionadas à diferenciação do monócito. Aqui são as células. Na verdade, o mastócito está mais com o precursor do mastócito. Então, é precursor do mastócito virando mastócito. E daí a gente tem macrófago e célula dendrítica vindo do monócito. Observe o macrófago, como vimos antes, estas células se originam da diferenciação do monócito do sangue. Os macrófagos assumem nos tecidos modificações anatômicas e fisiológicas. Então, um macrófago, apesar de ele ter originado do monócito, ele é uma célula com uma fisiologia diferente. O monócito é no sangue. Lá no tecido se transforma em macrófago, que tem uma fisiologia diferente, tá bom? Você sabia que os macrófagos podem até ter 10 vezes maiores do que o seu tamanho no sangue? Ou seja, o macrófago pode ser até 10 vezes maior do que o monócito. Vamos observar melhor essa célula. Vamos lá. Repare, o macrófago é uma célula muito grande nos tecidos. Esses aumentam a capacidade fagocítica. Você sabia que os macrófagos podem ser ativados por uma série de situações? A presença de antígenos bacterianos ou a presença de citocinas são situações que ativam os macrófagos. Então, essa célula aqui, ela pode ser até 10 vezes maior e ela pode ser ativada por mais de um mecanismo, tá certo? Pode ser uma citocina, um sinalizador celular ou a presença de algum antígeno, alguma coisa que estimule o monócito no tecido a virar macrófago. Agora vamos observar com mais detalhes o mastócito, tá certo? Você sabia que essa célula pode ser observada em muitos tipos de tecidos, inclusive na pele, mas qual seria a função dessa célula? Bem, vamos ver o que o mastócito faz. Olha lá, esse aqui é um mastócito, esse aqui é um pólen. O pólen liga aqui num receptor e esse mastócito vai liberar esses grânulos aqui, que são grânulos de histamina, tá bom? Então, tá vendo esses grânulos todos aqui voando? Você tá vendo? Você tá vendo? Pelo amor de Deus, eu estou mostrando aqui, tá? Então, veja, nos tecidos, quando os mastócitos entram em contato com substâncias estranhas ao organismo, podem liberar substâncias que nos seus grânulos, como a histamina. Mas qual o papel dessas substâncias? Essas substâncias participam como mediadores da inflamação. Ou seja, histamina é como se fosse tipo um alarme, um comunicador celular que avisa as células do entorno que existe algum problema e que esse problema precisa ser melhorado, atenuado, precisa ter algum tipo de intervenção. Ainda falta uma célula do sistema imune que não vimos. Agora vamos observar a célula dendrítica, que também tem origem no monócito, tá bom? Qual será a função dessa célula? A célula dendrítica é capaz de capturar antígenos nos tecidos e carregá-los até os linfonodos. Preste atenção a esta célula. Tem um formato diferente, não concorda? Por que será que ela tem esse nome? Por que tem esse nome? Por causa desses dendritos aqui, ó, esses prolongamentos aqui. É uma célula meio estrelada que tem esses prolongamentos e por conta disso aqui a gente chama de célula dendrítica, tá certo? Ó, outro prolongamento aqui, bem bonitinha. Né? Perceba, os prolongamentos da superfície da célula lembram os dendritos das células nervosas. Observe, não são somente células do sistema imune que têm origem na medula óssea.
agora podemos observar toda a hematopoiese. Então, dessa progenitor mieloide aqui, ó, ainda vai surgir o megacariócito, e o megacariócito vai dar origem à plaqueta no sangue. E também vai originar o eritroblasto, que vai dar origem à hemácia no sangue. Participa, né? O teu corpo é único, isso tudo aqui participa também, principalmente as plaquetas, das ações imunológicas. Só que esses aqui são os clássicos considerados células do sistema imunológico. Então, essas outras aqui é que são consideradas células do sistema imunológico. Então, a linhagem linfóide vai dar origem a linfócito B, T e NK, e o linfócito B, quando vai para os tecidos, ele se transforma em plasmócito. Aí a gente tem no sangue neutrófilo, monócito, eosinófilo, precursor do mastócito, basófilo, plaquetas e hemácias. Isso aqui vocês estudam tudo na histologia, no capítulo de células do sangue. O monócito, quando migra para o tecido, ele se transforma em macrófago ou célula dendrítica. E o precursor do mastócito se transforma em mastócito, que é aquela célula que toca um alarme. Bem, pessoal, era isso que tinha para hoje. Valeu, um abraço.